Bom dia, pessoal do primeiro ano, sejam bem-vindos. Digam aí se está tudo bem o som. A imagem eu estou vendo que está escura aqui só, não sei o que tem nessa sala. Está muito escuro. Na nossa última aula da semana passada, que aconteceu na sexta, né? E no sábado para a turma B, nós iniciamos a caracterização dos grupos de protozoários, não foi isso? E eu acredito que a gente tenha falado do primeiro grupo, que são os sarcodíneos e os risópodes, é isso? Me confirmem, por gentileza. Todas as turmas aqui estão equiparadas nesse ponto, onde nós vamos agora iniciar o segundo grupo, falar do segundo grupo de protozoários. Tudo bem? Me dê um ok aí com relação a som, se está tranquilo. Tainara, bom dia, Tainara. Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Bom dia. Então, beleza, Tainara já me deu o feedback aqui que está tudo certo. Então, vamos lá. Só tem esse número de alunos no remoto, está faltando muita gente aqui. Eles estão demorando um pouquinho para voltar. Bom dia, Júlia. Então, vamos lá. Pessoal, eu preciso saber de vocês o seguinte. Se na semana passada, aquelas anotações que eu fiz com relação às amebas, se deu para visualizar direitinho. Deu sim. Ah, mas vocês estavam no presencial. Os meninos do remoto da semana passada é que reclamaram. Eu vou fazer um teste bem aqui com o quadro para vocês me dizerem como é que está a imagem, tá bom? Com relação ao nosso... Eu destaquei para ver se vai melhorar. Vamos lá. Depois, dá para ver aqui, ó. A gente vai colocar agora o grupo 2 disso. Grupo 2, na sequência que eu trouxe, foram os filiados. Dá para ver, pessoal? Me digam aí. Dá. Mas... Além do André, mais alguém me diz aí, porque senão a gente tenta uma outra estratégia aqui. Eu anotei nas outras turmas, eu queria ver se dava para fazer no remoto também. Pelo menos esse esquema de caracterização do grupo. Então, pronto. Obrigado. Agora, eu sei que vão ter alguns alunos que vão ter dificuldade, às vezes por conta da internet, alguma forma de sentido. Mas aí, aqueles colegas que puderem ter um print bom e colocar aí, coloca. Oi, André. É só que quando o senhor vai muito para perto do quadro, o áudio fica meio baixo. Certo, meu filho. Acho que eu mais meu texto negócio aqui. Logo fica enrolado. E agora, senhor André? Agora tá bom, né? Agora tá bom. Pronto. Então vamos lá. Turma, nós falamos dos risópodes, dos sarcodíneos, que eram justamente os protozoários que apresentam a locomoção através de pseudópodes robustos, ou seja, pseudópodes grandes,
que são alterações citoplasmáticas na conformação do citoplasma, que remete a gente também relacionar, por exemplo, com o modo de alimentação desses indivíduos. Como, professor? Lá quando nós trabalhamos o transporte de substâncias através da membrana plasmática, vocês lembram que nós caracterizamos 3 situações. A primeira situação era o transporte passivo, a segunda situação era o transporte ativo, e na terceira situação a gente chamou de transporte endócrino, ou então transporte mediado por bolsas ou vesículas. Foi esse o termo que foi usado. Quando o micro-organismo ele engloba determinada partícula alimentar ou micro-organismo, ou também ele pode englobar uma solução aquosa. Então, esse pseudópodo ele te remete à locomoção do protozoário, mas também te dá a ideia de captura de alimento, tendo em vista que esse protozoário é um heterótrofo, é um indivíduo que precisa capturar o seu alimento para que ele possa ser digerido dentro da sua célula por uma organela que também nós já conhecemos, que é o lisossomo. Vai ter um vacúolo digestivo, esse vacúolo digestivo primário se une ao lisossomo, formando vacúolo digestivo secundário, e aí as enzimas contidas no lisossomo fazem a digestão das macromoléculas, consequentemente, algum resíduo é eliminado através do processo de exocitose. Então, não posso deixar de mostrar isso para ti, que o pseudópode ele tem uma relação direta com a endocitose, a entrada, e a exocitose. Tranquilo? Pronto. Aí o segundo grupo de protozoários são os ciliados. O próprio nome já diz. Ele não vai se mover aí através de pseudópodes. A estrutura de locomoção dele, ó, que é o critério de classificação, a estrutura de locomoção dele será os cílios. As estruturas, vou pegar um pincel aqui, os cílios. E eu espero que vocês lembrem a origem desses cílios. Quem produz esses cílios são os centríolos, né, presentes dentro das células. Beleza. Outra coisinha que eu discuti com vocês é o modo de vida. Modo de vida. Aí o modo de vida desses indivíduos, eles vão ser indivíduos de vida livre. É isso? Quando nós observamos essa informação, nós vamos trabalhar que eles podem ser indivíduos marinhos, ou então eles podem ser indivíduos dulcícolas. Não foi esse o termo que nós usamos? Indivíduos que estão presentes em água doce. A característica marcante mesmo desses protozoários, além da estrutura de locomoção, é que ele tem a presença, ele é uma célula que já foi citada por a gente aqui, esse protozoário, lá quando eu falei de núcleo. Que eu disse a vocês que o núcleo é a central de controle celular e que as células, na maioria das vezes, elas são uninucleares, elas apresentam um núcleo. No entanto, nós temos exceções, algumas células que são binucleadas e algumas células que são multinucleadas, como é o caso das células musculares e de alguns grupos de neurônios. Por que está falando nisso, Márcio? Porque essa característica aí de célula binucleada, ela se encaixa perfeitamente nos protozoários ciliados, no caso dos paramécios. Tá bom? Vamos lá. Então, presença de 2 núcleos. Então, é um indivíduo binucleado. Tio. Oi. Só é que quando o senhor estava fazendo no dos pseudópodes, o senhor colocou primeiro o exemplo. Aí pode dizer aí um exemplo? Aqui eu não coloquei exemplo. Oh, sim. O exemplo aqui é um protozoário chamado de
paramécio. E esse é o termo latinizado, não é isso? Mas que as questões podem muito bem trazer essa nomenclatura, paramécio. Então, não se assuste se vier de um jeito ou do outro. Tá bom? Beleza, então o que eu quis dizer bem aqui? Que esses indivíduos apresentam dois núcleos, consequentemente eles serão chamados de macronúcleo ou micronúcleo. O próprio nome já vai sugerir para ti que tem um maior do que o outro, tá bom? E é interessante você relacionar as funções desses núcleos. Por exemplo, esse macronúcleo ele tem a ver com o processo de nutrição e de regeneração. Desculpa aí, ficou imprensado. E o micronúcleo, ele tem a ver com algo que a gente já viu, ó, a conjugação. Alguém lembra o que é a conjugação? Ela foi trabalhada lá nas bactérias como sendo uma forma de recombinação genética. Quando as bactérias transmitiam, através de pontes citoplasmáticas, fragmentos de DNA circular chamado de plasmídio. Foi assim que a gente aprendeu? Então, aqui é diferente. Aqui o que vai ser transmitido de uma célula para outra, de um protozoário para outro, será o micronúcleo. Então, se eu tenho uma transferência de micronúcleos e depois esse micronúcleo irá se incorporar ao DNA do protozoário, então eu tenho aí um processo de recombinação genética, um processo de conjugação, que por muitos é chamado de reprodução sexuada. Aqui já vai se enquadrar esse termo de reprodução sexuada, porque esses micronúcleos eles vão realizar divisões celulares. Que depois será mostrado para vocês. Tudo bem, gente, com relação a essa caracterização? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente saber é identificar algumas partes na estrutura desse protozoário chamado de paramécio. É necessário que essas partes sejam identificadas. Perdoe aqui se o meu desenho não ficar bonito, mas é algo parecido com isso aqui, um paramécio, encontrado em água doce, muito, tá? Ele vai ter aqui algumas estruturas, né? Como é o caso tá ruim? É um feijãozinho. Não, André, fica frio, cara. Ó, desmistificar o feijãozinho do André, eu vou colocar aqui as estruturas ligadas ao processo de locomoção e captura de alimento, que vão ter movimentos aí circulares, não é isso? Semelhante ao remozinho de um caiaque, tá bom? Bem aqui em cima vai ter uma outra estruturazinha. O que mais está faltando desenhar? Vamos desenhar essas duas estruturas.
que é justamente macro e micronúcleo. Bom, e ainda colocar aqui vacúolo. Então, esse paramécio aqui que eu desenhei de forma feia, ele é um paramécio do ciclo. Tá? Então, se ele é um paramécio do ciclo, pegando a deixa da ameba que a gente trabalhou na aula passada, eu pergunto a você, meu querido aluno, ele apresenta ou não apresenta o tal do vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil? Que é uma organela que elimina o excesso de água desse indivíduo, para evitar a lise desse indivíduo, para evitar que esse indivíduo tenha o rompimento da sua membrana plasmática e, consequentemente, a morte. Esse do ciclo aqui, ele tem ou não tem o vacúolo contrátil? Olha, você disse que ele tem ele pode viver tanto na região marinha quanto na do ciclo. É de se imaginar que igual a ameba vai ter o Pronto. vacúolo, já que tem o meio hipotônico aí. Boa relação. O ambiente externo a ele, no caso a água doce, é uma situação hipotônica, é isso? E o citoplasma do protozoário é uma situação hipertônica. Então, consequentemente, ele vai ganhar água do meio através aí do movimento de água, chamado de osmose. E essa estruturazinha aqui será justamente o vacúolo contrátil. Tá? Tem a capacidade de se contrair para eliminar o excesso de água. Tá bom? Outras estruturas que a gente precisa, tem estruturas semelhantes à boca e semelhantes ao ânus. Tá? Só que é claro que esse indivíduo não vai ter, é um indivíduo unicelular. Mas é um local por onde vai entrar a partícula alimentar e outro por onde vai sair os resíduos. Então, o que é que eu tenho bem aqui? O que eu chamo de citopígio, tá? Não, citostoma. Essa abertura bem aqui, ó. É o citostoma. Esse termo é isso mesmo. Citostoma. Tá bom? O que mais? E aqui embaixo nós vamos ter uma conexão por onde vai passar o nutriente, que já recebe o nome de citofaringe. Bem aqui embaixo, ó, nós vamos ter o vacúolo digestivo. Tá bom? O que mais, professor? Lá em cima nós temos a saída, que é o citoprócito. Tá? E quem é que está faltando? O cara que vai digerir o que está aqui dentro do vacúolo digestivo, que vai se unir a ele. O que eles vão se unir aqui, essa galerinha aqui, ó? Então, quem é isso aqui? A organela ligada ao processo de digestão nas células, o famoso lisossoma. Tranquilo? Professor, e essas duas estruturas vermelhas? Sim, bem lembrado. A gente já tinha adiantado ali atrás. O que seria isso aqui? O macronúcleo, que é a parte que vai se responsabilizar pelo processo de regeneração, vai ter o comando da célula, o comando nutricional, o comando metabólico. E aqui, o micronúcleo. Gente, essa estrutura é muito importante quando a gente fala de ciliados. E a estrutura trabalhada no ensino médio é o exemplo trabalhado no ensino médio. Tá bom? Se quiser botar aqui citostoma, entrada de nutrientes, aqui saída de resíduos no citoprócito, fique à vontade. Deu para ver aí, turminha?
Ei, professor, o que que tá escrito ali em cima do macronúcleo que eu não tô conseguindo enxergar? Aqui, vacúolo contrátil. Obrigada. Nada, Ana Luísa. Pronto, esse é o protozoáriozinho flagelado. Você já foi lá ali na Lagoa do Portinho andar de caiaque? É quando você está andando de caiaque, ou então se você tiver seu caiaque próprio em casa, né? Lá onde você costuma andar, como é o movimento de um remo? Ele é um movimento circular. Então esse cílio, ele funciona assim também, um movimento circular. Só que é algo fantástico, porque eles funcionam numa sincronia para fazer com que o indivíduo se movimente em determinada direção. E essa direção geralmente é o alimento, ou então outros protozoários para eles ficarem aglomerados ali, formando colônias. Beleza? Esse primeiro lado aqui, meus amores, eu posso limpar? Esse aqui, ó. Eu ir dando Pode. continuidade, aí eu vou só. Aqui, ó. Oi? Tô só terminando ali no detalhe. Tá bom. Pode sim, professor. Certo, obrigado. Tem ninguém com sono aí não, né? Eu tenho agora aqui, eu comprei um detector para saber qual é o menino que está dormindo aí do outro lado. Dá para saber. Vixe, Maria. É o menino que está ficando até tarde assistindo série na Netflix, jogando videogame. Aliás, primeiro ano não joga mais videogame não, né? Mas para a galera mais nova. Primeiro ano já está focado, já é no Enem. Pronto, vou ter aqui alguns exemplos, não é isso? Divido.
Eita, que esse tem exemplo. Pronto, gente? Isso aqui é mais direto, que eu vou me aprofundar mais quando for falar das doenças. Tá bom? Essa caracterização aqui é bem rápida. Não é demorada como a caracterização dos ciliados, não. Tá bom? Podemos, pessoal? Tio, Oi. nos outros, tipo assim, a gente vai saber de qual já médico, por causa que a gente ouviu muito. O paramédico só tem um. Nesse caso, a gente vai ter que saber também todos os 5 exemplos ou não? Tem algumas doenças que eu vou pedir que você saiba, porque eu já estou vendo algumas questões onde o elaborador da questão ele não coloca o nome vulgar e o nome científico, ele já vai direto para o nome científico. Então, por exemplo, quando eu falar de Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico causador da doença de Chagas, esse aqui é um dos que tu precisa conhecer, tá? Porque são dois termos que ele usa lá, no caso o Trypanosoma cruzi e o Triatoma infestans. E o que seria o Triatoma infestans? É justamente o barbeiro, só que é o nome científico desse barbeiro, ou chupança, como ele é conhecido lá na região norte do Brasil. Tá bom? Então, alguns eu vou lhe chamar a atenção para isso, quando eu estiver falando. Outros não. Outro, por exemplo, ele fala desse Trypanosoma, mas já não fala do gambiense, que tem a ver com a mosca T7C, que é uma outra protozoose. Acho que o mais fácil aí é o leishmania, né? Que provavelmente é o que causa leishmaniose. Isso, essa daí também já vai direto. Essa aqui também tem uma parasitose chamada de giardíase, tá? Que é causada pela giardia, né? Também é muito fácil de ser relacionada. Trichomonas vaginalis, que é justamente uma infecção causada aí na genitália feminina, tá? Também será trabalhado. Então, 5 exemplos, né? Relacionar a doença, eu vou ter um momento para relacionar. Modo de vida, são parasitas, né? Toda essa galera aí é parasita. Mas nós temos também protozoários de vida livre, que vivem principalmente em água doce, tá? No entanto, na água doce também no zooplâncton lá, né? Que é a parte do plâncton, onde você tem indivíduos consumidores de primeira ordem, não é isso? Lá nas cadeias alimentares. O que mais? Esses parasitas, eles são causadores de doenças, que aqui eu coloquei 5 deles, tá? Quando o cara for falar de vida livre, ele vai simplesmente citar, ele não vai te dar um nome de um protozoário de vida livre, um nome científico, isso aí pode ficar tranquilo, até porque a gente não trabalha nenhum especificamente, tá? Você só precisa saber que existe também protozoário na água, tá? E eles estão lá se alimentando daquelas algas unicelulares que compõem o fitoplâncton,
tá? Para iniciar ali a transferência de energia nas cadeias. Uma particularidade aqui, existe alguns, esse especificamente aqui, o triconinfa, que é um protozoário que vive dentro do trato digestório dos cupins, é isso? Produzindo aí uma enzima chamada de celulase, que essa enzima celulase vai fazer a degradação da madeira que é ingerida pelo cupim. Tá? Então, é a relação mutualística, onde há uma troca de benefícios, né? Como vocês já conhecem. Beleza? Então, aqui não tem muito o que inventar. Você poderia me dizer, professor, como é ele? É uma estruturazinha assim, ó. Ele tem umas membranazinhas assim. Tem um longo flagelo e tem um núcleo aqui. Então, flagelado é porque ele tem essa estrutura de locomoção aqui, que nós nem colocamos, né? Que são os flagelos. Tá bom? Que é a mesma estrutura que tem, por exemplo, no gameta masculino dos animais, né? O flagelo do espermatozoide. Então, os flagelados, a estrutura de locomoção deles é esse chicote aqui. Chicote. Esse chicote ele já vai ter movimento lateral. Sim, ó. A movimentação dele vai ser essa, movimentação lateral. Para que ele possa ter impulso para se locomover. Tranquilo? Terceiro, vamos para o último grupo dos mais principais. Depois eu coloco mais 2 acessórios da classificação mais atualizada. Vou pular do desenho aqui. Posso limpar? Pode ser que lá ainda tenha alguém copiando. Creio que Deu sim. uma... Pronto, lá vamos nós. Grupo 4 seriam os esporozoários. E também tem um termo mais moderno, que é chamado de... Eles são chamados de... Deixa eu olhar aqui. Apicomplexos. Ou apicomplexos. Pronto. Aqui nós só vamos trabalhar um exemplo, também vai ficar muito fácil para vocês. Um não, 2. Um exemplo. Quem é ele, professor? Esse exemplo é o Plasmodium. Tá? Que assim como ele pode ser grafado dessa forma, ele pode simplesmente ser chamado de Plasmodium. Que é o protozoário causador da famosa malária, tá bom? E aqui também nós vamos ter o toxoplasma. Toxoplasma. Que causa uma doença chamada de toxoplasmose. Já ouviram falar nela? Tem relação com felinos, com gatos, né? Tem relação com aves, com pombos, né? Então tem que entender um pouquinho dessa doença também. Muito cobrada. O plasmódio, você vai ver que ele vai ter variações. Plasmódio vivax, Plasmódio falciparum, Plasmodium malaria. E essas variações, elas se caracterizam justamente pelos espaços, pelos intervalos entre o acesso febril do indivíduo que está com malária. Imagine, Gisela, que você tem malária, aí todo dia, 4 horas da tarde, você tem febre altíssima, calafrios, delira, tá? Mas já tem a Emily bem aí, que ela está também com malária, só que as febres da Emily, elas são de 48 em 48 horas, tá? Então, essas variações no acesso febril, estudos aprofundados conseguiram classificar protozoários diferentes. Então, são cepas de protozoários diferentes.
que causam determinados tipos de malária. Tá bom? E esse é o principal rastreamento, o intervalo entre o acesso febril. E o que é o acesso febril na malária? É quando os protozoários estão dentro das nossas hemácias, e aí eles, para se reproduzir assexuadamente, eles estouram essas hemácias, eles arrebentam essas hemácias para sair e ir à procura de outras células. E aí, na hora que tem esse rompimento dessas hemácias, e aí eu tenho uma infecção, meu organismo tem que ir para cima disso aí para resolver os meus anticorpos, não é isso? Então, justamente onde a gente tem a batalha, a gente tem a febre. Tá certo? Por conta disso, a infecção grande. Tá bom? Mas nós vamos ter um Professor, tempo. Oi. você pode repetir, por favor, se a reprodução do plasmódio ela é sexuada ou é assexuada? Porque eu não me entendo direito. Não, aqui do plasmódio. O plasmódio ele vai ter vou já copiar aqui, uma situação de alternância de gerações. O que é isso, professor? Quer dizer que vai ter um momento de reprodução sexuada e um momento de reprodução assexuada, de acordo com o indivíduo. Tá? Por exemplo, dentro do nosso organismo, a reprodução é assexuada, mas já quando ele está dentro do trato digestório do mosquito, tá? Aí a reprodução é assexuada. Então, nós vamos ter alternância de gerações. Tá bom? Nessa situação da minha hemácia explodindo, é assexuada. Perfeitinho? Esse é um dos critérios que vocês precisam conhecer também. Deixa eu fechar aqui, o tempo está urgindo aqui no meu pé do ouvido. Já apitou aqui que faltam 5 lindos minutos. Então, o que mais? Esses indivíduos, eles são, olha que característica fantástica, eu vou botar até de vermelho. Eles são endoparasitas. Certo? Sendo eles endoparasitas, eles estão sempre parasitando um outro ser, eu concluo que é o único grupo de protozoários que não possui estrutura de locomoção. Não esquece isso aqui, não. Não possui estrutura de locomoção. Mas, professor, e aí, como é que ele se vira? Justamente, o mosquitozinho traz, leva ele e faz o contágio entre animais silvestres, entre seres humanos, entre animais domésticos, essa coisa toda. Tá bom? Mas nós vamos ter tempo para ver isso. O que mais? Eles apresentam isso que eu acabei de conversar com a Gisela, alternância de gerações. Não sei se vocês lembram, mas o ciclo de reprodução, por exemplo, das briófitas, Gisela. Tinha um momento lá onde a reprodução ela era assexuada, no outro momento ela tinha fecundação, então tinha reprodução sexuada. Então, nós vamos ver isso aqui. A alternância de gerações é justamente o que nós vamos ter. Um momento assexuado e outro sexuado. Tá bom? Tem nomes voltados para as estruturas celulares. Então, quando tiver lá na sexuada, vai aparecer uma estrutura chamada de gametócito. E quando tiver lá na assexuada, vai aparecer uma estrutura chamada de esporócito. Tá bom? Pronto. Além disso aí, eu quero que vocês me lembrem, no presencial, que vocês vão estar aqui na próxima semana, e a nossa aula de sexta e sábado nós não teremos. É isso, vai ser o dia do professor. Já compraram o meu presente, já? Já compraram? Pois ainda dá tempo, viu? Tio. Brincadeira, gente. Bem, pessoal, então, na próxima semana, eu quero que você me lembre que falta eu falar. É isso aí, Benedito, sem dúvida, sem dúvida. Vocês são presentes fantásticos, viu?
É o que nos move. Então, vamos lá. Então, na próxima aula, eu quero que você me lembre, que quem está anotando direitinho, quem fez print, que falta eu falar ainda de 2 grupos de protozoários que também utilizam pseudópodes, mas que não são tão famosos, que são os foraminíferos e os... Deixa eu ver aqui. Foraminíferos e os actinópodes. Justamente os heliozoários e radiolários. Juntar dinheiro para fazer um churrasquinho de aluno e professor, para mim essa pandemia, né, rapaz? Fica tão complicado, mas se bem que agora há pouco eu estava ali na sala dos professores, conversando com os meninos, e um professor disse que foi ontem ao shopping comprar um presente para o seu filho, que além de ser o Dia das Crianças, era o aniversário da criança. Rapaz, mas disse que tinha tanto aluno do CSCJ nos shoppings ontem, né? Acho que é estudando, né? Fazendo algum curso extra. Tchau, gente. Foi um prazer. Muito obrigado, tá? Façam desse final de semana algo muito proveitoso. Descansem, estudem se der. Mas eu acho que todos nós estamos precisando de um momento assim de relaxar um pouquinho, de descansar, tá? Tanto vocês como nós. Essa é a minha opinião particular. Um grande beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tio. Valeu, valeu, valeu.